PET apresenta Café com Química. Olá pessoal, eu sou o Pedro Henrique, estudante de Química Tecnológica, integrante do PET Química, aqui do Instituto de Química da UNB, e eu estou acompanhado aqui hoje pelo Antony Monteiro, que também é estudante de Química Tecnológica e também é integrante do PET Química, aqui do Instituto de Química da UNB. No episódio de hoje, a gente vai ter aqui conosco o professor Dr. Jess William Batista Braga como nosso entrevistado. Teremos um momento de conversa sobre sua trajetória, interesses científicos, pesquisas na área de quimiometria e atuações na química forense. Seja bem-vindo ao Café com Química, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo parte do Café com Química. Bom, professor, o senhor tem uma formação extremamente ampla, desde a graduação em licenciatura em Química na Universidade Estadual do Goiás, até a pós-graduação no Centro de Energia Nuclear de Agricultura, além de várias capacitações e formações complementares, incluindo um estágio na Universidade Nacional de Rosário, lá na Argentina. Por fim, recentemente, você se tornou professor titular aqui na Universidade de Brasília. Como se deu essa grande trajetória e quais foram os maiores desafios enfrentados pelo senhor aqui nessa caminhada? Essa é uma pergunta bastante ampla, em que a gente poderia conversar por um bom tempo, mas resumindo um pouco a história, já no final da minha graduação eu já tinha interesse na área acadêmica, eu já me via na área acadêmica e logo no início do mestrado eu já me decidi por seguir, ou pelo menos tentar a carreira como professor na universidade pública. Então isso, na minha opinião, facilitou muito o meu caminho, né? Eu acabei focando os meus esforços em aprender tudo que eu podia da área de quimiometria e como poder aplicar essa área dentro da química nos mais diferentes setores. E com isso eu não gastei os meus esforços buscando outras experiências ou me preparando para outro tipo de concurso público, né? Eu não acho errado quem quer ter uma experiência na indústria ou quer tentar vários tipos de concurso, mas eu já ter me decidido logo no início assim, para essa carreira de professor e ter focado então nesse objetivo, eu acho que me ajudou bastante, certo? Bom, quando eu terminei minha pós-graduação, fui pós-doutorado lá na USP, no Sena, e logo quando eu estava com 6 meses no pós-doutorado, apareceu o concurso aqui na UNB, né? Naquele ano tinha vários concursos, tinha concursos acho que em quase todas as regiões do país, mas eu tinha um acordo lá com o professor Francisco Krug, lá do Sena USP, em que eu só ia deixar o pós-doutorado, que era uma bolsa de 2 anos na época, se aparecesse algum concurso próximo da minha região natal, que é em Goiás, né? E aí apareceu aqui na UNB 6 meses depois que eu estava no pós-doutorado. E aí eu tive a alegria de ter sido aprovado aqui no concurso da UNB, né? Uma universidade bastante consolidada, com um instituto bastante conhecido. E desde que eu fui contratado, eu sempre tentei dar o meu melhor aqui, né? Tanto na área de ensino, pesquisa, contribuir na parte de administração. E ao longo dos anos que eu passei aqui, né, já vai completar 18 anos agora em 2026, eu tive a oportunidade de sair com uma experiência no exterior, que foi o que vocês comentaram, na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Essa foi uma experiência bastante importante, bastante interessante. Eu pude trabalhar com o professor Alejandro Olivieri, que é um dos pesquisadores mais produtivos e mais importantes da área de quimiometria no mundo hoje, e foi algo bastante relevante. Quanto aos desafios que vocês comentaram, eu acho que eu poderia citar a dificuldade de manter as pesquisas com as restrições de orçamento, né, de financiamento que a gente tem ao longo dos anos. Mas
poder fazer parcerias com vários outros órgãos públicos que a gente tem aqui em Brasília e com vários outros professores aqui do Instituto possibilitou continuar as pesquisas e contornar esses desafios. Então, atualmente, nas suas linhas de pesquisa, o senhor trabalha bastante com a quimiometria, principalmente em métodos voltados à análise e ao controle de qualidade. Além de química forense, empregando ferramentas quimiométricas para análise de drogas ilícitas e identificação de gêneros e espécies de madeiras com interesse para o Instituto de Criminalística da Polícia Federal e do Serviço Florestal Brasileiro. O senhor poderia comentar um pouco sobre essas pesquisas? Bom, essas são as parcerias mais antigas que eu tenho. Elas surgiram pouco depois de eu ter sido contratado. Elas começaram em 2010 e trabalhar com órgãos, em colaboração com órgãos como a Polícia Federal, Polícia Civil, Serviço Florestal Brasileiro, entre vários outros, oferece uma oportunidade muito interessante para as pesquisas na área de química analítica, porque oferece a oportunidade de nós tentarmos atacar um problema real, né, que existe dentro desses órgãos e trazer uma contribuição, né, junto com os trabalhos, né, que vão ser desenvolvidos na pós-graduação, na iniciação científica. E isso traz uma motivação muito grande para os alunos envolvidos nesses trabalhos, né? Eles têm a percepção de que se o projeto dá certo, aquela pesquisa ela pode ser realmente implementada de fato naquele laboratório e trazer uma contribuição relevante para aquele setor, né? Então isso para a área de química analítica é muito interessante, tá? Bom, nessas parcerias, sempre que nós começamos a pensar em algum projeto, nós tentamos pensar numa ideia que vá trazer uma contribuição para ambos os lados, né? Então, por exemplo, na Polícia Federal, sempre que eu vou para lá e a gente senta para conversar sobre um novo projeto, eu pergunto sobre quais as perguntas que eles ainda não conseguem responder, né? Quais os métodos que eles utilizam, mas que precisam ser melhorados, né? Então, a gente sempre busca esses aspectos de forma que o trabalho que vai ser desenvolvido ele possa trazer uma contribuição para a rotina forense lá do laboratório e também para trazer algo que seja interessante na área acadêmica, né? Principalmente para a parte de pesquisa em quimiometria, que é a minha especialidade. Sim. Perfeito. A parte de pesquisa, geralmente, pelo menos eu sinto que a gente como aluno às vezes sente que não tem muito futuro, assim. Que não tem, essa parte de aplicação é muito interessante, porque a gente sente que vai ter um destino, de fato. Todo aquele trabalho que a gente produz, a gente consegue aplicar ele numa realidade, né? Numa situação que precisa ali de uma resolução que pode ou não ser utilizado aquele trabalho que a gente produz por toda, seja uma graduação, um após, um mestrado, um doutorado. Então é muito bom a gente ter essa aplicação direta no trabalho, seja em parcerias ou aqui mesmo na UNB, nos laboratórios. Então é bem legal. Sim, as pesquisas na área de ciência básica, muitas vezes, elas trazem essa percepção, né? Porque muitas vezes você está pesquisando algo que tá no início, né? Você está numa prova de conceito, você está tentando desvendar uma estrutura química, tentando ver a potencialidade de um composto na área farmacológica. Então isso leva muito tempo. Então se você está no início, aquela pesquisa às vezes aponta que aquele composto não é interessante, né? Mas você só soube disso por conta da pesquisa, né? Então pesquisa base, nem sempre a gente tem essa aplicação tão direta, tão a curto prazo, né? Na área de química analítica, muitas vezes, por ser uma área mais aplicada, né, principalmente a parte de desenvolvimento de métodos, aí a gente tem uma aplicação mais direta, né? E quando a gente tem essa colaboração com um laboratório que faz análises de rotina, aí essa percepção ela aumenta, né? Você sabe que se o método der certo e trouxer benefícios, né, para aquele setor, ele tem realmente uma chance de ser aplicado. A gente já teve trabalhos desenvolvidos no nosso grupo que
foram aplicados na rotina lá da Polícia Federal, que são métodos que já foram utilizados para emissão de laudos lá, para análise de documentos, bebidas, análise de drogas. Então é uma gratificação bastante grande, né, dos alunos, da minha. Bom, mas para quem não está muito familiarizado, o que é exatamente quimiometria e como os métodos de inteligência artificial se inserem na análise de dados químicos? Bom, a quimiometria ela é o desenvolvimento e a aplicação de métodos matemáticos e estatísticos, principalmente multivariados, para análise de dados químicos. Essa é uma área que surgiu a partir da década de 80, a partir da introdução do microcomputador no laboratório químico e da evolução da instrumentação, né? Então, à medida que a gente teve a evolução dos computadores e a evolução da instrumentação, a gente passou a ter situações onde a gente vai para o laboratório, faz uma análise química e o resultado dessa análise é um arquivo com, às vezes, mais de 1 gigabyte de dados, né? Então, a gente tem uma quantidade de informação, uma quantidade de números que aquele equipamento está te fornecendo, que é algo, assim, inimaginável na década de 80, né? E que, para a gente conseguir aproveitar essa quantidade de dados e conseguir extrair desses dados a informação que nós precisamos, né, que seria aquele composto que é do nosso interesse, ele está ou não presente, a concentração daqueles compostos que a gente quer. Então a gente precisa de métodos matemáticos e estatísticos mais avançados, tá? E isso está diretamente ligado com o que a gente chama hoje de métodos de inteligência artificial. Hoje, os sites como ChatGPT ou inteligências artificiais parecidas, o que eles fazem? Eles têm métodos como redes neurais bem avançadas, que são treinadas com o conhecimento que está disponível na internet. E aí, quando você faz uma pergunta sobre determinado assunto, ela vasculha aquele banco de dados que ela tem e tenta estruturar uma resposta organizada para aquela pergunta que você fez. Os métodos que a gente aplica em quimiometria são basicamente os mesmos. Então a gente pensa naquele exemplo, eu tenho um arquivo de mais de 1 gigabyte de dados, que tem uma quantidade de números enorme. E aí eu quero extrair daquele conjunto de dados as informações químicas do meu interesse. Quantos compostos químicos podem ser identificados naquela análise química que eu fiz, os compostos químicos que são do meu interesse, que digamos que são os que eu tenho interesse de ver a atividade farmacológica, eles estão lá presentes? Qual é a concentração deles? Aquela amostra, né, num outro exemplo, ela é uma amostra conforme de um determinado produto ou ela está adulterada? É uma amostra que contém determinado tipo de droga, é uma amostra de madeira que foi apreendida e que é de uma espécie que tem restrição de comércio, é protegida por lei. Então, para eu responder essas perguntas, isso num arquivo com essa magnitude de dados, eu uso esses métodos de inteligência artificial. Eu uso métodos de reconhecimento de padrões, de classificação, redes neurais, métodos de regressão multivariada. Então, os métodos que essas inteligências artificiais modernas utilizam, eles são, na sua maioria, os mesmos que eu aplico na área de quimiometria, né? Então a gente tem uma relação bastante íntima, digamos, com esses métodos. A única diferença, ou a diferença básica, é que a gente aplica isso para resolver problemas na área de química. Bom, dentre essas pesquisas, as que geralmente despertam mais interesse nos alunos são as que envolvem a química forense. Então, estágios na Polícia Federal, na área de química forense, na área de perícia, e pesquisas que envolvem essa área sempre chamam mais atenção dos alunos de química, não só aqui na UNB, mas como no Brasil inteiro. E tendo em vista que esta abordagem na química é um desejo para a carreira de muitos, na sua opinião, o que leva tantos alunos a terem interesse por essa área? É o mesmo que levou ao senhor a ter interesse por ela também? Bom,
Eu acho que o interesse dos alunos está relacionado a vários fatores, né? Então, tem o prestígio, né, que as carreiras da área de perícia criminal têm na sociedade, isso é um fator bem relevante. Tem o salário que o perito criminal tem, né, que você vai ter caso você seja contratado, né, nessa área, que é um salário bastante interessante. Além disso, a gente pode citar toda a visibilidade que seriados de TV como CSI, né, vários programas de TV deram para essa área de perícia criminal. Mas ela sempre foi uma área que chamou bastante atenção, né, dos profissionais da área de química, né? É uma área bastante interessante. Os problemas que a gente vê são muito instigantes, né? Então é algo que chama bastante a atenção. Bom, o meu interesse pela área forense ele surgiu de forma diferente, né? Como eu falei no início, eu já tinha me decidido bem no final da graduação, no início da pós-graduação, pela área de pesquisa e docência no ensino superior, né? Então, o meu envolvimento na área de química forense surgiu através da pesquisa científica, né? Surgiu a partir da facilidade que a área de quimiometria me proporcionou de fazer colaborações de maneira muito fácil, né, com outras áreas, né, inclusive a área forense, porque a área de quimiometria ela tenta contribuir para a resolução de problemas na área de química utilizando matemática e estatística multivariada, né? Então eu consigo ajudar, né, ou colaborar com profissionais de várias áreas, né? E aí, aqui em Brasília, a gente tem uma proximidade muito grande com a sede da Polícia Federal, que está a poucos quilômetros. A gente tem a Polícia Civil, a gente tem a ANP, tem o Serviço Florestal Brasileiro, a Anvisa. Então, a gente tem a sede de vários órgãos federais que trabalham bastante com a área de química, né, que está bem relacionada ou tem bastante interesse por análises químicas. Então, todas muito próximas aqui da Universidade de Brasília, né? Então, como a quimiometria tem essa facilidade de interagir, de tentar resolver problemas, né, de aplicar essa parte multivariada para resolver problemas, então, quando eu busquei parcerias, colaborações com essas pessoas, eu sempre fui muito bem recebido, sempre tiveram bastante interesse de colaborar. E aí, na área forense, foi um setor onde eu tive uma recepção muito boa, né? A gente já realizou muitos trabalhos lá com a Polícia Federal, com a Polícia Civil. Como eu falei antes, né? A gente tem trabalhos na área de bebidas, documentos, drogas, madeira, medicamentos. Então, são várias as áreas que a gente já conseguiu contribuir. E assim, a minha inserção foi mais por esse outro lado, né, na área de pesquisa científica. Eu admiro bastante a carreira de perito criminal, a área de perícia criminal como um todo, mas não é uma área que me chama interesse, me enche os olhos do ponto de vista assim, eu teria interesse de trocar o que eu faço hoje para prestar um concurso para perícia criminal? Não, eu estou muito satisfeito com o que eu faço hoje, sendo professor universitário. O senhor escolheu a docência universitária por conta da pesquisa? Acho que pelas duas coisas. Eu, durante a graduação, né, que foi na área de licenciatura em Química, eu já dava aulas. No segundo ano de graduação, eu já comecei a dar aulas no ensino médio. E foi uma atividade que eu gostei, sabe? Assim, você ser professor no ensino básico, ensino médio, ele tem outros desafios. Sim. Né? E aí, como eu tinha interesse também na área de pesquisa, né, então eu via na carreira como professor na universidade pública a oportunidade de realizar as duas coisas, né? De poder contribuir com a parte de ensino, que é algo que eu acho bastante legal, eu poder interagir com as pessoas, transmitir o conhecimento, ajudar na formação, né, de novos profissionais,
e também atuar em pesquisa, né, tentando resolver problemas na área de pesquisa que eu escolhi, que é a química analítica e a quimiometria. Para finalizar, que conselhos o senhor acha importante dar para alunos interessados em quimiometria e em química forense? E quais são as perspectivas futuras para os trabalhos envolvendo essas áreas? Bom, para quem quer trabalhar com quimiometria, ter algum conhecimento em programação ajuda muito. Então, quem tem facilidade, né, um pouco nessa área de programação, geralmente gosta de desenvolver trabalhos em quimiometria. Então, aprender, ou pelo menos ter noções de linguagem de programação como Python, é um grande diferencial. Mas o essencial mesmo é se empenhar para ter uma boa formação em química, matemática, estatística, porque esses são os 3 pilares mesmo. E tendo uma boa formação nesses 3 pilares, um profissional na área de química consegue uma boa colocação, acho que em praticamente todas as áreas, né? Então ele consegue fazer pesquisa em qualquer área, né? Físico-química, orgânica, inorgânica, analítica, e também tem uma maior facilidade para conseguir uma boa colocação em outros concursos, como por exemplo na área de perícia criminal. Sob as perspectivas de quimiometria e química forense, eu vejo como uma interação que tem uma sinergia bastante grande. Eu apresentei uma palestra no final do ano passado que foi sobre esse tema, né, como a sinergia entre a área de química forense e a academia, e aí focando principalmente a parte de quimiometria. E quando a gente olha o número de publicações e até o número de eventos científicos focando química forense e a participação da academia e da quimiometria, a gente vê um crescimento quase exponencial. Então, eu acho que tem tudo a ver e é uma área que tende a crescer muito, principalmente com o avanço das ferramentas que a gente tem hoje à disposição. A gente tem uma capacidade de processamento de dados que é fantástica e só cresce a cada dia, internet de rápida velocidade e essas ferramentas de IA que estão cada vez mais acessíveis, né? Então, hoje, você não necessariamente tem que entender toda a matemática que está por trás para conseguir usar essas ferramentas, né? Quando você entende, você tem um diferencial bastante grande, porque além de ser usuário, você consegue desenvolver novas ferramentas, e acho que os profissionais que trabalham na área de pesquisa sempre têm que mirar nisso, né? Não ser apenas usuário, mas ser alguém que é capaz de dar uma contribuição. E por todos esses aspectos, eu acho que é uma área que só tende a crescer. Sim, perfeito. Então, muito obrigado, professor. Novamente, obrigado por aceitar o convite para participar do nosso podcast. Obrigado pela sua participação e por ter compartilhado um pouco mais sobre suas pesquisas e sua história. Foi extremamente proveitoso para nós e acredito para que todo mundo que vai escutar esse episódio também vai ser. Então, a gente fica por aqui. Mais notícias sobre o podcast Café com Química e também sobre outras atividades do PET Química e QUNB-MEC podem ser encontradas no nosso Instagram, @petquimicaunb, e no nosso site, petquimica.iq.unb.br. Obrigado por ouvir o nosso podcast de hoje e até a próxima. Este episódio foi feito com participação de Pedro Henrique e Antony Monteiro como entrevistadores, Ellen Ferreira como editora e Antony Monteiro como roteirista. Também gostaríamos de dar nossos agradecimentos ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, além do Instituto de Química da Universidade de Brasília.